Fala pessoal, estamos voltando agora com a segunda parte da live do Vitor Alves Teixeira. Temos mais um pouquinho ainda para discutir sobre a regra da Olimpíada que a gente estava falando no finalzinho da live anterior. Eu vou esperar o pessoal aí entrar devagarinho. Eu tenho mais uma pergunta para mandar. Vou pedir para vocês, quem quiser falar um pouco mais sobre isso, tiver coisas para perguntar, para ponderar, para comentar, para contrariar o que o Vitor acabou de falar, manda, por favor, manda aí nas interrogações ou manda nos comentários, eu vou tentar ler todo mundo. E aí a gente parte para outros papos. Quem também tiver pergunta, tiver questionamento, tiver dúvida, manda aqui para eu poder passar isso pro Teixeira e a gente continuar esse papo que está muito bom. Então, como eu estava falando, Teixeira conectando, conectou. Bom, voltamos. Bom, voltamos aí. Eu vou aproveitar e agradecer a presença de todos os amigos aí, a equipe do Aras Lacan lá de Porto Alegre, pede que eu mande um abraço para ele, Denis Gouveia e Tati, o pessoal do Grupo Ristreto também, um grande abraço para todos eles e todos os presentes. E estou à disposição para o contraditório, para alguma pergunta, para alguma discussão de ideias e de argumentos, não tem problema nenhum. Eu hoje estou muito mais dentro como a visão de treinador, mas também tenho a visão de cavaleiro, entendeu? Eu não deixo, não há dúvida que equipes como a do Brasil, com grandes cavaleiros que tem, não é porque a equipe do Brasil vai levar vantagem, porque nós temos grandes conjuntos, pode levar uma vantagem, sim, nessa disputa. Não vamos esquecer que há 20 anos o Brasil não ganhou uma medalha olímpica. O Brasil, a última medalha olímpica que ganhou por equipe de bronze foi em 2000, em Sydney. E depois de lá, a melhor colocação foi quinto lugar no Rio de Janeiro. Então, não vejo que vantagem o Brasil está ganhando nessa disputa com um descarte para defender esse tipo de disputa. Eu acho que o Brasil pode levar vantagem, sim, mas não vai ser fácil, não. As outras equipes sempre vão estar sendo formadas pelos cavaleiros mais fortes, do conjunto mais forte. Isso aqui é o meu pensamento, mas quem sabe, na falha de uma delas, aí sim, os cavaleiros brasileiros não falhem e a gente possa, de novo, ganhar uma medalha olímpica. Maravilha. Bom, eu vou relembrar, porque o pessoal só terminou de entrar agora. A gente está debatendo aqui com o Teixeira a nova regra olímpica. A gente terminou ali a primeira parte da live falando disso. Quem tiver alguma contra-argumentação, algum debate, alguma coisa assim, manda na interrogação ou manda na próprios comentários. Eu estou tentando acompanhar e ler. Mas eu vou seguir aqui um pouquinho. E quem tiver outras histórias, outras perguntas, já manda na interrogação. Que isso é que eu não posso ler. Quando eu leio ali, eu vejo Tomás Rosito falando que ela vai cair esse ano. Então, eu sou torcedor do Guarani. Você veja só esse nível de participação. Mas tudo bem, é um grande amigo, um grande campeão. Pode deixar que eu acompanho. Bom, Teixeira, outra coisa que eu estava lendo aqui um pouquinho antes, acho que foi até o doutor... acho que foi o João Júlio que falou. Eu acho que pelo menos foi isso que ele quis dizer. A gente estava discutindo, quando a gente fala da regra da boleteira, sobre a beleza do esporte, né? O esporte ele também tem que ser competitivo, a gente gosta do zero faltas, a gente gosta de uma prova bonita, bem saltada. Você acabou de falar que o armador de percurso ele vai ter que apertar o cerco na disputa individual para a gente poder tirar os melhores. São percursos mais exigentes, mais técnicos, mais complicados. A gente estava falando também, você comentou que no Pan-Americano teve um cavaleiro da Argentina que não classificou para a final do Pan-Americano com 8 pontos e classificou alguém com 46 pontos, 47 pontos de outra nação. Você não acha que a gente corre o risco de enfeiar, por assim dizer, ou de piorar um pouco a qualidade da prova, abrindo precedente para cavaleiros que classificaram na Liga Asiática ou na Liga, enfim, nas ligas menores, classificar para as equipes, ou seja, vai ter 3, 4 cavaleiros, ou como você teve o caso... Eu vou talvez errar o nome, o Marrocos estava classificado, perdeu a classificação por doping, não foi isso? Aí veio o segundo time, que eu não vou lembrar quem foi, não tinha cavaleiro suficiente para colocar para fazer uma equipe olímpica. E aí chamaram a terceira equipe classificada para poder juntar e fazer um time para poder chegar na Olimpíada. Você não acha que a gente corre o risco de ter uma prova feia? Eu acho o seguinte, nós estamos falando de 75 melhores cavaleiros
com participação olímpica de os melhores de cada país. Todos eles com a sua habilitação concluída, porque os cavaleiros, para estar ali, os conjuntos para estar ali, tem que estar habilitados. Habilitar é passar uma prova de habilitação especial ou uma prova de 5 estrelas ou 4 estrelas com um determinado número de pontos. Então, ele tem que fazer um pré-requisito para estar ali. Mas na disputa individual, eu não vejo essa chance desse cavaleiro inexperiente ou um cavaleiro pouco conhecido chegar para enfeiar. Não vamos... você citou o exemplo do Marrocos, mas eu vou citar um outro exemplo. Ninguém briga para que todas essas equipes saltem as Copas das Nações. Hoje, só apenas as 8 primeiras equipes, ou a Superliga, são os 8 melhores países, e o Brasil e muitos outros países ficam fora do concurso de Aachen, fora dos grandes concursos, porque não pode entrar. Isso é uma desvantagem, é um fator que a gente deveria estar brigando. O Clube dos Cavaleiros, ou os nossos cavaleiros brasileiros, para poder, por exemplo, na disputa de um campeonato mundial de Aachen, realizar o concurso de Aachen no mês de maio, quando a disputa do campeonato mundial em agosto, aquelas 8 equipes que puderem entrar na pista de Aachen vão levar mais vantagem ainda sobre as equipes mais desfavorecidas que nunca puderam entrar na prova no terreno de Aachen, entendeu? Antigamente eram 17 equipes participantes do concurso de Aachen, hoje só entre os melhores, e cada vez eles vão estar melhores, e cada vez com mais chance de disputar essas grandes equipes, porque só eles participam desses grandes concursos. Bom, isso posto é o seguinte, quem é equipe fraca? A Arábia Saudita é fraca? Alguém colocava a Arábia Saudita como a terceira melhor equipe olímpica do mundo nas Olimpíadas de Londres? Foi medalha de bronze a Arábia Saudita. Mas qual equipe é fraca hoje em dia? Você citou Marrocos, tudo bem, eu não sei quem são os cavaleiros do Marrocos, mas Israel é fraca? Não, Israel é bom. A Ucrânia é fraca? Nós sabemos que a Ucrânia se fortaleceu com vários cavaleiros de todos os países. Fortaleceu com um cavaleiro brasileiro, com um cavaleiro alemão. As equipes se fortalecem com cavaleiros de outros países. A equipe de Israel, ela tem o Daniel Blumen como participante de Israel, tem a Daniele Goldman por Israel, tem o cavaleiro, não me engano, não me vem à memória agora, com um grande amigo nosso mexicano que salta para Israel porque tem descendência israelita também. A equipe de Israel é uma equipe forte, entendeu? Então, tem várias equipes que são fortalecidas com o cavaleiro de outro país, e mesmo esses países, hoje, ninguém brinca, João, com bons cavalos, com a proximidade que tem da Europa. O cavaleiro vivem na Europa, só fazem isso das suas carreiras, então tem muitas equipes com chances de disputar, sim, uma medalha por equipe. Mas não quer dizer que essa equipe é uma equipe inexpressiva que chegou ali e teve uma zebra. Não vai acontecer isso. Eu defendo isso porque na Fórmula 1, que existe a telemetria, que existe a igualdade de motores, que existe a tentativa de se igualar ao máximo, por que o Hamilton é 6 vezes campeão mundial e o Bottas não é? Entendeu? Então, é a diferença de quem está em cima. O hipismo, ainda mais com os cavalos, que são diferentes, vai prevalecer aos grandes cavaleiros. Eu não tenho dúvida disso, que os grandes cavaleiros vão levar vantagem nisso. Então, eu não acredito que existe equipe fraca que vai chegar brigando. Mas existe uma equipe ascendente, ou uma equipe bem preparada, que se chegar e se sair bem no dia da disputa com uma equipe do Brasil, na falha de um alemão, na falha de um americano ou um francês que cair no Rio, a equipe do Brasil vai chegar. Entendeu? Eu acho que pode acontecer isso, porque nós temos estado muito longe das medalhas nos últimos 20 anos, a não ser do Rio de Janeiro. Mas nós não tínhamos a força que existe, que tinha essas equipes dos outros países. Por exemplo, nós podemos relembrar no Rio de Janeiro, nós ficamos com 3 cavaleiros.
Um cavaleiro nosso foi eliminado, eu estou falando pela equipe brasileira. Então, eu acho que pode acontecer, mas não acredito que aconteça nenhuma participação ruim. O armador, ele é experiente também, como já faz isso no Mundial e no Pan-Americano. A primeira passagem é uma passagem difícil, porém, ela é seletiva. Ela já vai separar o joio do trigo. Então, ela já vai separar os melhores cavaleiros para disputar a medalha individual. Não tenha dúvida disso. O armador, nós conhecemos, é um armador que arma há anos a final de equipes de Barcelona, muito experiente, e que foi delegado técnico das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então, ele é experiente o suficiente para colocar listas. Não tenham dúvida que para disputar tanto a medalha individual como a medalha equipe, vão estar as melhores equipes e vai ganhar a melhor equipe. Eu acredito nisso. Muito bom. Bom, pessoal, essa é aquela hora que quem tiver alguma coisa para argumentar, alguma pergunta para fazer, porque das outras vezes que eu tentei trazer esses argumentos, eu fui refutado dezenas de vezes nos comentários. Então, quem quiser refutar e fazer ir contra e argumentar, essa é a hora. Se não tiver, a gente vai passar um pouco mais para frente. Mandem perguntas na interrogação, vamos aproveitar que o Vitor está aí super disponível para a gente tirar o máximo que a gente puder dele nesse tempo que a gente tem juntos. Enquanto não vem, eu vou aproveitar para citar um exemplo do quanto pode mudar uma disputa sem descarte. Muitos não sabem, mas a equipe da Argentina ganhou da equipe do Brasil e nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, na regra que estava estabelecida. Mas a equipe do Brasil foi medalha de bronze. Está entendendo? Por quê? Porque fez-se uma regra, desde aquele tempo, fez-se uma regra experimentando 4 cavaleiros sem descarte. Com 4 cavaleiros sem descarte, a Argentina ganhou do Brasil. Por quê? Porque um dos cavaleiros do Brasil teve uma infelicidade e levou uma queda. E a equipe do Brasil teria perdido a vaga para as Olimpíadas de Atenas para a Argentina. Nós sabemos também que a equipe do Brasil recorreu por um erro de data e tal, só que ela conseguiu, no Tribunal Arbitral da Suíça, colocar a equipe do Brasil nas Olimpíadas de Atenas e concorreu também por equipe nas Olimpíadas de Atenas. E deu a oportunidade de Rodrigo ser medalha de ouro individual. Então, isso vai mudar, pode mudar. Você viu que a nível pan-americano teria mudado a ordem, a classificação da equipe. Então, nós temos que tomar cuidado, porque a equipe do Brasil era mais forte que a equipe argentina. Mas naquele critério, sem descarte, ela teria perdido e perdeu. Tanto é que a equipe da Argentina participou das Olimpíadas de Atenas. Então, isso pode acontecer com a equipe forte também lá fora e a gente vai estar esperando. Então, é assim, o Brasil e outros tantos vão estar esperando, entendeu? Então, pode acontecer para qualquer um dos lados. Mas eu acho que muda o entendimento para o leigo, muda a forma de formar sua equipe, o técnico, e muda a forma de preparação. Cuidado, não passa do ponto, porque você pode cair na armadilha e eliminar um conjunto que eliminará a equipe. Bom, a Revista Hora está perguntando aqui, eu até posso responder, mas, enfim, compare como seria o Rio, que seria a Olimpíada do Rio, com apenas 3 conjuntos. O Rodrigo disse que a França teria ficado de fora. Isso procede? Perdão? A Penélope caiu. Perdão? Está perguntando como teria sido o resultado da prova do Rio de Janeiro se tivesse só 3 cavaleiros. A França teria ficado de fora? A França ganharia do mesmo jeito, se ela ganhou com 3 cavaleiros. Agora... Não, depende de quais 3, né? Depende de quais 3 tivesse sido colocado. Sim, mas ganharia se quem caiu tivesse estado fora da equipe. Então, sim, aí é a responsabilidade do seu armador, do seu treinador, selecionador. A França ganhou com 3, então mostrou que é possível com 3 ganhar. Então, agora, ela com 4 cavaleiros, ela teve um resultado para mim injusto, porque ela teve um cavaleiro eliminado e mesmo assim ganhou a disputa. Então, está aí a demonstração que o público não entende isso. É difícil entender que um corredor deixa cair o bastão e a equipe americana ganha a si mesma. Quando um falha, a equipe tem que ser prejudicada. Eu vejo assim, mas disputei dezenas de Copas das Nações nesse
sistema de descarte. Ganhei bastante, já ganhamos Copa das Nações, mas também perdemos por injustiça, porque a gente tinha 4 resultados bons e a outra equipe teve um resultado muito ruim e os outros 3 melhores. Quer dizer, se somassem muitas vezes os 4, a gente teria ganho algumas vezes, entendeu? Mas isso vai de acordo com a regra do momento. Quando você tem 4 que é um descarte, você pode arriscar muito mais e etc. Mas agora, sabendo disso, as equipes vão se preparar de uma forma diferente e vai tomar cuidado para não falhar e vai tomar cuidado na hora de escalar seus conjuntos, na hora de se escalar sua coisa. Eu quero ver agora os cavaleiros falarem que o cavalo é 70%. Então, compra-se um cavalo bom, você já está na equipe e a medalha está garantida. Eu quero ver isso, porque ao longo dos anos eu tenho visto os grandes cavaleiros sobressaindo contra, às vezes, melhores cavalos. Um exemplo das Olimpíadas do Rio de Janeiro, onde um cavaleiro que foi até quase inutilizado para o esporte foi medalha de ouro, foi o Nick Skelton. O outro exemplo foi o Jos Lansing, que ganhou o Mundial de Aachen com o pior cavalo, que tinha 3 Amazonas com cavalos espetaculares junto com ele. E ele era o cavaleiro, para mim, o melhor cavaleiro do mundo naquele momento. E o exemplo do Jérôme Dubeldan, que também ganhou o Mundial e ganhou a Olimpíada também, porque ele é um super cavaleiro, não tem zebra nessas disputas de 5 percursos, 2, 3 percursos grandes, dificilmente há uma zebra. E não podem citar a amazona Simone Blum como uma zebra, porque ela e sua égua são um conjunto reconhecido mundialmente como um dos maiores conjuntos do mundo. Aquilo é uma demonstração da qualidade natural de um cavalo. É a égua Alice da Simone Blum, que vai prevalecer e vai continuar acontecendo. A beleza do esporte vai continuar acontecendo, porque, como você falou da beleza do esporte com a equipe ruim, pela parte negativa também existia o esporte ficando menos bonito por movimentos artificiais e desordenado de alguns cavalos, e muitas vezes acontecendo quedas e problemas justamente por esse fator. Muito bom. Vamos lá, tem mais coisa aqui. Vamos lá. Essa é uma pergunta da Karina Smith. Se você tem uma dica para o formato dos eventos no Brasil nesse segundo semestre. Olha, o formato que eu vejo nesse segundo semestre, eu posso dar uma dica, mas eu já estou vendo um congestionamento de eventos que não vai ajudar a nossa retomada de concurso. Eu acredito que o hipismo deve abrir em agosto, sem nenhum problema, com os protocolos a ser respeitados. O nosso esporte é um dos esportes de menor contato possível, e fazendo os protocolos de cuidado, não há nenhum problema se praticar um esporte ao ar livre, recebendo o sol, e que é muito salutar ao nosso esporte. Eu acredito que a retomada deve ser feita mais ou menos como está acontecendo na Europa. Estão começando com o concurso de 1 e 2 estrelas, estão muito valorizados o concurso de 1 e 2 estrelas. Eu acreditava que o Brasil deve, não seguindo as estrelas, mas deve retomar com apenas 2 provas para cada categoria, com o grande prêmio na altura máxima de 1,45. Essa é a minha visão. Mas não com essa quantidade de prova que está parecendo que vai se projetar. Não que não possa ter um concurso a cada semana. Os concursos são diferentes, o cavaleiro pode escolher ir aonde quiser. E vai ter conjuntos de participantes para todos esses concursos. Mas quando você faz desses concursos uma contagem de pontos acumulativa, você praticamente obriga o cavaleiro e o conjunto a ir em todos. Então, isso é prejudicial, eu acredito, no meu modo de ver, e acaba sendo desigual, porque muitos desses concursos vão ser ganhos para aqueles cavaleiros que têm o maior número de cavalos. E não que esses cavaleiros não possam ganhar de outra forma, eles podem ganhar, mas eu acredito que esses
conjunto no retomar da nossa prova, não deveriam ser contagens acumulativas de campeonato para que o cavaleiro possa dar um descanso, pode escolher aonde tem que ir, não ser obrigado a ir para defender seus pontos em determinado ranking, em determinada forma de disputa. Muito bem, vamos lá. O Yuri de Garcia está pedindo fazer uma pergunta. Por sinal, obrigado pela participação, ele está sempre aí motivando, chamando a galera. Yuri, obrigado. Ele pergunta quem eram seus ídolos quando você começou a montar e hoje em dia quem são? Eu cresci vendo e competi com uma geração de monstros sagrados no esporte hípico mundial. E, então eu tive vários ídolos, mas me espelhei muito na naturalidade e na velocidade dos cavaleiros ingleses, principalmente John Whittaker e Nick Skelton. Mas, como não poderia deixar de ser, que eu montei 11 anos com a companhia do Neco, ele era um dos meus ídolos, assim como outros cavaleiros também, como o Eric Navet, meu ídolo. Então, esses cavaleiros, para mim, já formavam um grupo de cavaleiros que eu admirava muito. Procurava fazer igual, mas nunca deixei de admirar que também era um grande ídolo meu, de um cavaleiro como Frank Slowtak. O Ludiger veio um pouquinho depois, mas também um grande cavaleiro, também pela forma de trabalho. O Joe Lance, pela sua maneira de montar e tudo. Então, eu procurei, como eu falei antes, procurar tirar um pouquinho de cada escola dessa e adaptar ao trabalho que eu era obrigado a montar diversos tipos de cavalo, diversas criações europeias e puro sangue, que a gente montava muito na época. Eu não poderia botar a equitação alemã num cavalo puro sangue que a gente comprava no Tattersall do Jockey Club de São Paulo. Então, a gente teve que se adaptar a isso, mas eu estava pronto e estive sempre pronto para montar todo tipo de cavalo e de toda a raça, tentando sempre adaptar a escola de equitação para aquele determinada raça e cavalo. Hoje, ídolos, eu tenho um grande respeito pela grande geração de cavaleiros que o Brasil produziu. Muitos deles eu tenho a honra e tive a felicidade de ajudá-los, que estão no esporte mundial aí, como o Pedrinho, a Luciana Diniz, o Cássio, o próprio Doda, o Bernardo, a Camila Benedito, toda a geração tive a oportunidade de trabalhar e trabalhamos juntos. Mas o grande cavaleiro hoje, estou citando ídolos brasileiros, tá? O grande cavaleiro hoje, mais completo dos cavaleiros brasileiros, na minha maneira de ver, é o Marlon. É realmente um cavaleiro completo, não porque ser bom piloto dentro da pista, porque eu acompanhei ele levando cavalos, tratando cavalo, dirigindo caminhão, em concursos nacionais, em concursos pequenos, ralando e montando vários tipos de cavalos sem nenhuma facilidade e chegou onde chegou. Então, é um cavaleiro que eu respeito por ter saído do Ceará, ter ido para a Europa cedo, mas ralado bastante, coisa que nós também já fizemos muito, mas ele tem seu valor para estar onde está hoje pelos seus próprios méritos, e eu acho que é um grande cavaleiro brasileiro. A nível mundial, eu admiro muito o Steve Guerdá também, montei com seu pai, o Felipe Guerdá, montamos junto em Olimpíada e tudo, mas o Steve é um cavaleiro bastante completo e se adapta a qualquer tipo de cavalo, qualquer montada, ele muda o cavalo e continua brigando pelos primeiros lugares, pelos campeonatos mundiais, Copa do Mundo, Olimpíada, etc. Eu tenho grande admiração por ele, pela sua monta e outros tantos. Hoje a equitação ficou muito parecida, ficou muito igual. Então, os cavaleiros, o tipo de percurso muito igual, cada vez menos as grandes pistas do passado vão deixando de existir, estão deixando de ser grama para virar todas iguais em areia. Então, como o piso é igual, os obstáculos iguais, você vai para um concurso para outro, parece que os obstáculos foram transportados para lá. Então, há uma igualdade muito grande. Isso é que eu sinto falta da disputa da nossa época, que você vai para uma equipe, um concurso de Acre, depois ia para uma pista de Roma, que era de grama também, hoje é de areia, você ia para uma Rickstead, você ia para cada pista, tinha a sua
particularidade, hoje a maioria das peças estão muito iguais, isso deixa de ter muita... o fator de espontaneidade, de surpresa que a gente tinha no passado com os grandes conjuntos, os grandes cavaleiros, que se sobressaíam ainda mais por ser diferenciados, por seu talento, pelos grandes cavalos que tinham na época. Boa. Teixeira, falando um pouquinho da questão da regra da Olimpíada, eu fiquei pensando aqui agora, você acha que a gente devia adaptar isso, por exemplo, para os brasileiros? A gente passaria a ter equipes brasileiras apenas com 3, sem descarte? Sem dúvida, porque há quantos anos não é uma disputa brasileira por aqui? Porque os estados não têm 4 cavaleiros. Por que não? Por que não uma disputa com 3 cavaleiros? É pressão maior, porque pode ter certeza, a pressão existe. Se já existia pressão numa Copa das Nações com 4, imagine agora com 3. Essa pressão é benéfica para a formação do cavaleiro, para a formação do conjunto. Eu acho que é uma grande ideia e que devia ser implantada imediatamente, voltar o brasileiro a disputar como era antes, e a disputa por 3, que quem sabe a gente volta a ter 3, 4, 5 equipes disputando a prova no brasileiro, que além da disputa individual, ganharia muita importância, cresceria muito a sua valorização se houvesse a disputa por equipe. Eu sou totalmente a favor disso e deixamos de ter disputa de equipe, porque não existe, além de São Paulo, praticamente, não existe outra equipe com 4 cavaleiros a nível de disputar um campeonato brasileiro. Mas você inverteria também a ordem no brasileiro? Primeiro individual, depois não, equipe? A disputa do brasileiro não podia inverter pelo seguinte, o brasileiro é a mesma disputa do Campeonato Mundial. O Campeonato Mundial ele é feito por um acúmulo e você tem a primeira prova, as 2 passagens e a prova depois. Então, o campeão brasileiro é como se fosse um campeão mundial. O campeão mundial hoje já não tem mais a troca de cavalos. Então, por esse motivo, eu acho que a disputa do Campeonato Brasileiro deveria ser acumulativa das 5 provas para o campeão ser o campeão individual. Mas não podemos deixar de lembrar que, para uma disputa olímpica, as alturas são no limite dos cavalos. A gente já tem poucos conjuntos brasileiros. Se a gente armasse um campeonato brasileiro ao molde olímpico, não teríamos praticamente mais de uma meia dúzia de cavalos de conjuntos, porque teria que ser muito grande para justificar a disputa da medalha individual apenas numa passagem, como é na Olimpíada. Na Olimpíada é o máximo. Eu disputei várias Olimpíadas que era obrigatório ter 2 obstáculos a 1,70 m, um obstáculo em largura, que era um ox ou uma tríplice, e uma vertical a 1,70 m. Era obrigatório. Então, é o máximo que pode saltar um cavalo. Outro dia, Deus parabéns para a grande Lúcia Faria, que a gente, às vezes, não valoriza o passado. E eu vendo um vídeo, uma reportagem das Olimpíadas de Roma, uma paralela a 1,65 por 2 metros, só 2 cavaleiros passaram 0. Um deles foi a Lúcia Faria, que passou essa paralela a 0, e o outro foi o Kevin Bacon. Então, a Olimpíada é o máximo que um cavalo pode suportar. E pode ter certeza que mesmo aqueles cavalos que estão economizados, vão chegar mais inteiros, vão chegar cansados pelo esforço cometido. O percurso, pela informação, vão ser percursos longos para justamente não ter espaço para nenhuma zebra ou para nenhuma surpresa que não seja os melhores conjuntos do mundo. Show de bola. O papo de cavalo aí, Betinho, eu estou acompanhando as perguntas, mas, cara, manda na interrogação, porque senão eu perco essas informações, tá? Eu vou fazer sua pergunta já para a gente não perder. Ele está perguntando um pouquinho se você ainda acha que a gente pode falar sobre as escolas diferentes de equitação. Francesa, alemã, inglesa, se isso ainda existe ou se com a globalização e com o mundo de hoje em dia a gente tem tudo uma equitação meio parecida. Se aproximaram muito, entendeu? Mas, por exemplo, eu vou citar a escola americana. A escola americana continua fazendo a sua base no Hunter. Isso foi a forma que o americano encontrou de fazer a formação dos seus cavaleiros. E muito bem feita, por sinal. Mas os cavaleiros principais dos Estados Unidos, eles não montam só para o Hunter. Eles vão à Europa e procuram
adaptar-se à maneira dos percursos europeus, à maneira de montar cavalos, às vezes cavalos europeus. Então, eles também pegam um pouquinho da escola europeia. Eu acho que se aproximou bastante. Nós não vemos muitos cavaleiros alemães montar sentado como montavam antigamente. Você vê a montaria do Marco Zeni, a leveza, a plasticidade da montaria do Marco Zeni, do Ludwig Berbal, que tem mais de 1,80 m, quase 1,90 m. Então, se modificou bastante. Então, na minha época, quando eu continuo montando, mas na época que a gente disputava os concursos, na época de década de 80, não existia uma amazona alemã. Nenhuma amazona alemã chegava num grande nível de disputar uma prova de Aachen. As únicas a única amazona que saltava pela Alemanha era Helena Weinberg, que hoje é Helena Stormhaus, que é uma inglesa naturalizada alemã. Por quê? Porque era uma montaria difícil, pesada, os cavalos muito grandes, os cavalos muito difíceis, a sua criação era voltada para o tamanho e a força, as amazonas não conseguiam. Então, com a mudança da criação mundial, com a mudança da criação, principalmente a criação alemã, iniciada pela Holsteiner, hoje o cavalo alemão é um cavalo leve, é um cavalo fácil, é um cavalo com sangue. Então, daí o aumento, o grande aumento de amazonas hoje no esporte alemão. Então, as escolas mudaram muito em função dos cavalos. Hoje a equitação alemã, você presencia grandes amazonas alemãs e, às vezes, até com 2 ou 3 amazonas disputando a prova de equipe pela Alemanha, que é coisa que não acontecia antes. Entendeu? Então, as escolas, respondendo a pergunta, se aproximaram muito, mas existe a diferença. Por exemplo, você vai na França, você vai encontrar vários cavaleiros montando com um bridão sem gamarra. Entendeu? Você vai na Alemanha, você vai ver vários cavaleiros trabalhando com sua rédea alemã. Você vai na Inglaterra, vários cavaleiros montando com um freiozinho, com a maneira de ser do inglês. Mas na disputa na pista, você vê uma proximidade muito grande das escolas, porque os percursos são praticamente, estão todos iguais, claro, com característica dos armadores, então você não pode fugir muito daquele tipo de monta, daquele tipo de obediência técnica que te permita estar acompanhando a evolução da sua época. Então, se aproximou muito, e o brasileiro também, pela globalização, pelas informações, pelas clínicas, pela quantidade de brasileiros que montam na Europa, acabam trazendo isso para o Brasil também, e a gente passando para os alunos. Hoje o cavaleiro também brasileiro monta muito parecido com essas grandes escolas de equitação, mas já sempre existia, nas escolas francesas, por exemplo, um tipo de um cavaleiro como Éric Navet que montava diferente da escola francesa. Você não pode classificar a montaria do Roger Yves Bost como uma escola francesa, é uma escola própria, mas já nessa época, cada escola tinha alguns cavaleiros que montavam de uma forma diferente, procurando já se adaptar aos cavalos que tinha naquele momento à disposição. Maravilha, Teixeira. Agora sim, as pessoas animaram, já tem as 30 perguntas aí, já adianto que não sei se vai dar para fazer todas. Uma das coisas que você falou um pouquinho, que a gente segue no brasileiro, é o mesmo modelo e formato do Campeonato Mundial. Uma das coisas que a gente, quando fala de tradição, e que foi sofrido, e que várias pessoas eu perguntei, e eu não perguntei para você, porque também não estava na minha lista de perguntas na época, é o que você acha do modelo novo do Campeonato Mundial, da gente perder o espetáculo à parte, que era o rodízio. Eu sou contra. Mas eu sou contra também da maneira que era feito, porque o rodízio justificaram porque os cavalos estavam cansados. Os cavalos chegavam bem, os cavalos saltavam bem, o percurso é de 8 obstáculos. O que acontecia é que havia uma injustiça. Às vezes, o Campeonato Mundial deveria ter um prêmio para o melhor cavalo, o conjunto, depois das 5 passadas. No meu modo de entender, aquele conjunto era o conjunto campeão mundial. E deveria ter a disputa do cavalo, da troca de cavalo, aí deveria ter
o cavaleiro campeão mundial, entendeu? Porque muitas vezes o conjunto chegava com 0 pontos e no dia da troca de cavalo acontecia alguma coisa e ele não era o melhor conjunto. Eu vou te citar um exemplo do Campeonato Mundial de Áquia, onde o Nick Skelton foi para o rodízio. E ele, no rodízio, ele montava cavalo sempre vindo do Pierre Durand, que não era um cavaleiro muito clássico, ele montava muito bem o Japelu, e foi campeão olímpico com o Japelu, mas ele recebia os cavalos do Pierre Durand, ele gastava um pouquinho de tempo no percurso para organizar os cavalos, e quando via já era tarde. Então, ele, pela ordem do sorteio, ele foi prejudicado, e ele era o melhor cavaleiro do mundo naquele momento. Mas eu acho que deveria existir o cavaleiro campeão e o conjunto campeão, porque também é muita injustiça um cavaleiro, depois de 5 passadas, chegar na frente, às vezes com 0 ponto, e disputar o rodízio com um cavaleiro que chegou com 8 pontos e, por uma ordem do sorteio, por alguma infelicidade, perdeu o título de campeão mundial, mesmo sendo, às vezes, um cavaleiro conhecidamente melhor do mundo. Então, eu acho que devia ter tido essa forma de pensar, também valorizando o melhor cavalo, o cavalo campeão também, como foi o caso do Cortez no Campeonato Mundial de Normandia, que foi pouco valorizado. O cavalo campeão é aquele cavalo que é o melhor cavalo durante todo o concurso. Então, deveria ter o cavaleiro campeão, o cavalo campeão e o conjunto campeão mundial. Boa. Vamos lá. Outra pergunta aqui também do Yuri Conde Garcia, eu achei uma pergunta. Ele fez algumas perguntas, todas muito boas. Ele fala um pouquinho, pergunta, Vati, o que você acha da centralização das melhores provas do Brasil em São Paulo? O que a gente pode fazer sobre isso? Olha, não é uma vontade de São Paulo, entendeu? Os grandes clubes, os grandes centros se reformularam, se prepararam para grandes realizações. Agora, o que tem acontecido e o que tem acontecido em todos os grandes centros de hipismo no Brasil tem melhorado a sua infraestrutura, suas pistas, seus obstáculos e tudo mais. Não tem nada que diz que São Paulo tem que ser o centro. Deveríamos voltar às épocas antigas, onde grandes concursos eram realizados no interior de Minas, Juiz de Fora, em Barbacena, em Belo Horizonte, em Porto Alegre e grandes outros concursos. Acontece que cada um desses lugares existia um aficionado do esporte, uma pessoa liderando a organização e fazia desses centros, mesmo estando longe de São Paulo, grandes centros de realização do esporte. Hoje a gente vê também, na figura do Archuim, né, do Oliveira, um dos maiores concursos do Brasil. Ele tem que sempre existir um louco, ou um aficionado, ou uma pessoa que lidera isso e faz daquele lugar um grande centro. Minas Gerais inaugurou um grande centro de equitação, uma das maiores pistas, não sei se é melhor, mas é uma das maiores, por enquanto, maiores pistas de grama do Brasil, é do Aras Santa Esmeralda, é do Aras Esmeralda. Então, quem sabe Minas não volta a fazer um grande concurso a nível nacional. Eu acho que São Paulo tem um grande número de praticantes, tem grandes clubes aqui em São Paulo com grande estrutura e proporciona a esses cavaleiros, mesmo nos seus concursos internos, uma grande qualidade de produto que o cavaleiro venha a procurar e participar. Mas eu vejo também a cidade de Curitiba com a hípica cheia, com pistas excelentes, com grandes participações, e sempre que possível eles estão aqui participando conosco. Não necessariamente precisa de ser São Paulo, mas acontece pela infraestrutura que São Paulo hoje dispõe. Boa. O carreteiro Ariovaldo pergunta o que você acha da formação dos nossos cavalos novos. Eu acho que a gente já falou disso na primeira live, mas na dúvida deixa você fazer um comentário sobre isso. Mas, carreteiro Ariovaldo, checa lá na primeira live, que eu tenho certeza que a gente falou sobre isso. Vou tentar ser mais
objetivo para dar tempo das outras perguntas, Ariovaldo Carreteiro, um grande amigo, um grande cavaleiro, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele junto no Aras Método. Eu acho que a nossa formação é muito boa. Eu discordo de cavaleiros europeus que criticam a nossa formação dos cavalos novos. Eu acho que o que nós temos na criação nacional é um menor número de bons cavalos a nível internacional e olímpico. Eu cito sempre o exemplo que esses cavaleiros que criticam a nossa formação de cavalo, se eles vivem na Europa há 30 anos, quantos cavalos olímpicos eles fabricaram? Cadê os cavalos, se eles têm toda essa capacidade, todo esse conhecimento para criticar o nosso trabalho aqui, que mesmo com poucos cavalos nascidos aqui no Brasil, a nível internacional, eu gostaria que eles me mostrassem o que eles fabricaram de cavalos a nível olímpico e mundial. Não é tão fácil assim. Eu acho que o Brasil faz um bom trabalho. As provas de cavalos novos são muito bem armadas e preparadas. O cavalo novo hoje estão se protegendo cada vez mais do cavalo, só que a minha preocupação não é quando ele é cavalo novo, a minha preocupação é quando ele atinge 8 e 9 anos. Aí sim que devia ter grandes competições a nível internacional e cada vez mais difíceis para que a gente não fosse obrigado a correr com os cavalos de 7, 8 e 9 anos em prova de 1,40 m a toda velocidade. Então, não é culpa dos cavaleiros. Acontece que hoje existe uma valorização de uma quantidade de prova de 1,40 m muito grande no Brasil e foi abrindo mão daquelas grandes competições que os cavalos podem chegar a ser preparados para um nível internacional, mas no Brasil cada vez menos se fabrica prova de 1,50 m, 1,60 m. Então, não há crítica nenhuma. Eu acho que a base do nosso cavalo é muito bem feita pelos cavaleiros brasileiros. Muito bom. A maioria dos cavaleiros brasileiros. Teixeira, essa pergunta aqui, eu não sei se cabe a você responder. Não acho que você está em nenhuma equipe do XTC. Então, o calendário do XTC ele não necessariamente te afeta diretamente. Mas o Matias Schupp está pedindo para falar um pouco mais sobre esse calendário novo de 2020 e essa agenda nova do XTC nesse calendário. Se você não sentir à vontade, não tem problema nenhum, a gente passa para a próxima, mas tá a pergunta tá jogada aí. Infelizmente, ele me afeta, porque eu fui convidado a participar de uma equipe, a equipe Espíritos de Curitiba. Então, hoje eu sou o capitão da equipe Espíritos de Curitiba, e ele me afeta. E a última publicação do anúncio da participação do XTC da forma que está, vai me impedir de participar em todas as etapas. Adiantando uma reunião que vai ter amanhã, eu acredito que afetou a muitos componentes da minha equipe, que são composta de amadores, médicos, advogados, empresários e etc. Muitos deles vão estar impossibilitados de ir na etapa do XTC conforme foi anunciado. Então, não sei o que vai ser decidido, mas afetou realmente da forma que está. Eu acho difícil a sua realização, pelo menos da parte da equipe que me toca, da parte que eu tenho conhecimento, ela não vai ter condição de atender ou de estar presente na participação, infelizmente, porque eu estava com um grande entusiasmo de chefiar a equipe de Curitiba, com amigos, com cavaleiros amadores, mas cavaleiros todos eles amantes do hipismo, para participação pela primeira vez, mas essa pandemia nos pegou desprevenidos. Infelizmente, não há espaço para disputa, pelo menos da minha equipe, da forma que está anunciada. Bom, eu queria até pedir desculpa, porque eu não sabia que você estava numa equipe. Então a gente continua. Não, porque menino trabalha em silêncio, a gente não anuncia muito. Não. Aí surpreender os favoritos, né? Assim que é assim, né? Então, vamos lá. Tem algumas perguntas aqui, vamos lá. Por que os grandes prêmios no Brasil estão cada vez mais vazios em número de concorrentes atualmente? Bom, primeiro pela dificuldade de importação que nós estamos sofrendo nos últimos anos, da importação de alguns cavalos da Europa. Primeiro, pela dificuldade de importação
pelos preços que são praticados, pelo preço que está o dólar e o euro, e também por dificuldade de importação, que depois de fatos ocorridos aqui, que o controle está cada vez mais rígido sobre a Receita Federal e sobre a declaração dos bens que você tem para adquirir esses cavalos, então você tem que, e como sempre deveria ter sido, você tem que declarar o valor do cavalo real que ele é comprado, e nem todos têm essa disponibilidade para declarar isso no seu imposto de renda, o valor real do cavalo. Então, isso dificulta também, além das barreiras sanitárias, além do mormo, que a gente não pode ir para a Europa, não pode fazer intercâmbio. E a quantidade de cavalo criada no Brasil, apesar de ter melhorado muito a qualidade do cavalo, é insuficiente para atender o mercado interno e a gente ter um número de cavalos para praticar os grandes concursos, mas eu acho que, mesmo havendo pouco, tem que continuar fazendo, porque esse deve ser o nosso objetivo, preparar os cavalos para chegar a esse nível de preparação dos cavalos a nível internacional, como foi sempre no passado em equipes pan-americanas e mundiais, que nós saímos daqui com os cavalos brasileiros e, às vezes, cavalos feitos no Brasil. Maravilha. Eu vou dar um recado aqui. O Adalto Freire acabou de mandar uma mensagem e ela está cortada, porque não cabe a quantidade de caracteres que ele colocou na mensagem. Diz aqui: Vati, você é um ídolo de várias gerações, além de uma referência de esportista e admirado pelos cavaleiros de todas as categorias. Aí ele fala: qual o conselho que você dá? E eu não consigo saber para quem. Então, Adalto, explica para mim qual é a pergunta direito, bota só a pergunta ali na interrogação, para eu poder passar para ele. O Adalto, um grande proprietário que o Brasil tem, sempre teve bons cavalos em equipes brasileiras, em Jogos Pan-Americanos, e agora tem um dos cavalos da família colocado na sela do excelente cavaleiro Thiago Ravi. Se for para ele que eu pudesse dar um conselho, é participar cada vez mais de concursos de bom nível, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja em qualquer lugar do mundo, e até mesmo no Brasil, porque o Brasil também pode preparar conjuntos para fazer uma boa base para disputas internacionais. Eu só acho que, se eu pudesse dar um conselho para ele, eu esqueceria a Olimpíada esse ano, porque eu acho que a égua dele é excepcional. Eu tive a oportunidade de montá-la e trabalhar com a Adalto e com a Juliana, mas eu não acredito que poderíamos prepará-la correndo um sério risco de queimar se estivermos focados em sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que já deveria ter acontecido, o próximo para acontecer. Mas mesmo o ano que vem, eu acho muito cedo, eu acho que pode ser uma precipitação, mas eu não tenho dúvida que, se ele participar de grandes concursos nos Estados Unidos ou na Europa, vai melhorar muito o seu nível do cavaleiro, e a égua vai melhorar bastante. Ótima resposta. Eu vou te falar que a pergunta não era essa. Ele mandou aqui qual o conselho que você dá para os amadores e masters, mas eu acho que a pergunta é muito boa. Tudo bem. Aproveitei e dei um conselho ao aluno Thiago Ravi, que se encontra estourador de bomba, numa preparação e num sonho, que já foi sonho meu também, mas eu nesse momento eu trabalho com mais objetividade realisticamente. Com os amadores e masters, eu acho que eu vejo do mesmo jeito. Eu acredito que deve participar em 2 concursos por semana, nos concursos que estiverem participando, não mais do que 3 concursos por mês, sendo que 2 meses não poderiam ser 6 concursos, entendeu? Eu acredito que em 2 meses seriam no máximo 5 concursos, não sendo tão acumulativo. Mas nós temos bons amadores também, temos bons amadores master também. Eu acredito que alguns são amadores porque não vivem do esporte, mas poderiam e disputam provas juntamente com os profissionais e às vezes até em igualdade de condição e dando bastante trabalho. Então, a categoria amador no Brasil é muito grande. Eu só acho, e eu dou uma sugestão aos cavaleiros amadores,
como o caso da liderança da Karina Smith, eu acho que ela deve lutar para se fazer a disputa de um campeonato amador sul-americano. Ele deve estar uma vez no Brasil, outra vez na Argentina, no Uruguai, enfim, eu acho que a gente deveria ter um campeonato sul-americano de amadores. É uma disputa espetacular, os amadores se divertem além de praticar o esporte que gostam, mas aproveitam o concurso é descontraído, é um clima espetacular quando você está com a presença dos amadores, quando você viaja para fora. Eu já tive a oportunidade de levar a Anelisa a disputar no Sol de Maio, o concurso Sol de Maio, disputando com a Karina. A Karina foi a vencedora, a Anelisa foi segunda, mas é uma disputa, uma experiência espetacular, quando os amadores podem sair para fora. Eu até temos o Alexandre da Talcreme tentando e fazendo um intercâmbio de amadores aí pelo mundo afora, mas eu acreditava que a gente pode fazer algo mais ainda, levando seus próprios cavalos. Muito bom. O pessoal está perguntando aqui do Ataque Z. O Vitor falou sobre o Ataque Z na primeira live. A live dele está no YouTube, no canal do Hipismo. Vai lá, assiste para poder fazer outras perguntas que estão vindo aqui e a gente não repetir respostas do passado. O Beijinho, Bruno Peçanha, ele pergunta aqui, deixa eu achar a pergunta dele, se você acha que no Brasil a gente tem cavalos a nível olímpico hoje em dia. Nesse momento, acredito que não estão preparados. Nenhum cavalo presente no Brasil estaria preparado para disputar essa Olimpíada. Mas já tivemos e vamos ter no futuro. Mas eu acreditava que no Brasil tinha cavalos para disputar os Jogos Pan-Americanos de Lima. É uma disputa diferente. Mas, no momento, eu acredito que não. Mas alguns cavalos também saíram do Brasil, como foi o caso da Magnólia. Se ela estivesse no Brasil, talvez era uma égua que poderia estar nomeada como um dos cavaleiros possível a integrar a equipe olímpica do Brasil. Mas, nesse momento, pelos conjuntos que eu estou acompanhando, eu não acredito que nós temos. Mas isso, 6 meses na equitação, muda muito. Em 6 meses, podemos ter aí um cavalo com um futuro olímpico no Brasil. Já tive a oportunidade de ver e teremos a oportunidade de ver. Não podemos esquecer do Cassilano, que também era um cavalo com grande potencial olímpico, também que hoje está sobre a sela de um cavaleiro europeu e que poderia ser um cavalo olímpico. Então, isso em cada 6 meses pode acontecer. Não desestimulem, não desistam, que o cavaleiro olímpico, nem na Alemanha, nem na criação francesa, nem pode segurar que nasceu um cavalo olímpico em 6 meses, um novo olímpico. Muito bem. Acho que vamos fazer mais 2 perguntas. A gente tem aí mais 8 minutos de live. E eu deixo já o convite. Para mim é sempre um prazer falar com você e a gente pode sempre, eventualmente, repetir esse processo. Eu acho que é sempre um aprendizado para todo mundo que participa. O Fábio Leives da Costa, cavaleiro, enfim, internacional, hoje radicado nos Estados Unidos, comenta aqui: Vitor, você ainda está muito bem fisicamente. Como estão os seus planos como cavaleiro e o seu plantel de cavalos hoje em dia? Grande Fábio, um grande amigo, um grande cavaleiro também aí radicado nos Estados Unidos, que com chance também de lutar aí nas futuras equipes internacionais do Brasil. Eu me encontro em excelente forma física e técnica, graças a Deus, Fábio. Eu estou treinando aqui no meu local, tenho ido sempre participar das equipes na equipe do Araçuaí Império Egípcio. Tenho 2 cavalos bastante competitivos na altura de 1,40 e continuo procurando um cavalo a nível de 1,60. Eu acredito que está em forma para disputar qualquer concurso do mundo, mas não tenho pretensão de lutar por seletivas e critérios que não sejam claros. Eu estou querendo desfrutar do esporte, aquilo que eu sempre amei, aquilo que eu gostei de fazer. Mas estou em total forma física e o meu plantel de cavalos, como estava difícil de ter esse cavalo olímpico, eu comecei a comprar alguns cavalos novos. E desses cavalos novos, eu tenho uma égua de 6 anos que acredito que pode ser um cavalo importante a nível de disputa internacional da minha cordelaria. É uma égua que ela é filha de um cavalo do La Roca, que disputou as Olimpíadas
de Hong Kong e o Campeonato Mundial de Kentucky. E, por parte de mãe, a sua mãe produziu o cavalo olímpico do José La Rocca, que participou das Olimpíadas de Londres e o Campeonato Pan-Americano de Guadalajara. Então, eu acredito que ela pode vir ser aquele cavalo que eu estou procurando. Ela tem olímpica par de mãe e olímpica par de pai, então acredito que pode ser um cavalo importante, porque ela hoje, na categoria de 5 anos, ela foi vencedora do ranking da categoria de 5 anos do Brasil. No Campeonato Brasileiro fez 0 em todas as pistas, agora vai ingressar na categoria de 6 anos como os melhores cavalos do Brasil na categoria de 6 anos, eu tenho certeza. Maravilha. Vitor, para fechar, uma resposta que você já deu um pedaço dela na outra live. Eu vou lembrar as pessoas que a live está salva no YouTube. Eu vou depois um dia conseguir botar tudo isso no IGTV. Mas, na sua opinião, a formação de novos atletas está sendo bem feita ou o que é preciso melhorar? A gente tem aí 3 minutos para você dar essa resposta, infelizmente, porque vai acabar o tempo, tá bom? A formação de novos atletas? Eu estava aqui com... Isso. Na bateria. Não, o Brasil produz os melhores atletas na maior formação de base de todos os países. Eu acredito que a formação de base do Brasil é uma das maiores e melhores do mundo. Que nós temos a vantagem do cavaleiro jovem brasileiro montar já em cavalos, não somente em pôneis. Então, a adaptação é desde cedo em cavalos grandes, em cavalos de uma estatura muito grande. Nós temos aqui a supremacia sul-americana, mas eu acho que a gente está pecando quando a gente chega no final da categoria júnior. Aí há uma proteção de informação, há um ciúme por parte do professor e não abrir, às vezes, a mente, não abrir a cabeça dos seus conhecimentos. Então, o cavaleiro começa a se igualar e, às vezes, desistir. Na categoria de Young Rider começa a cair seu nível. Então, faz muito tempo que a gente não produz um grande cavaleiro para integrar a equipe do Brasil, como era feito no passado com essa geração que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ela e que eu citei há pouco tempo. Essa é uma preocupação, apesar de ter os pais são os maiores incentivadores, têm ajudado muito na formação dos seus filhos, comprando bons cavalos, mas às vezes, muitas vezes, comprado e adquirido cavalo no exterior, não aquele cavalo ideal para o seu aluno, às vezes por desconhecimento ou inexperiência, e às vezes por profissionais que buscam mais a sua participação na comissão, no seu ganho, do que propriamente um cavalo para o futuro. E talvez por isso nós não temos no Brasil cavalos a nível internacional que a gente possa pensar no futuro alguns cavaleiros jovens integrando a equipe principal do Brasil. Teixeira, mais uma aula. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todo mundo que participou, que assistiu, que comentou. Algumas perguntas não consegui fazer, ficaram ainda para trás, vou dizer que umas 15, pelo menos. O que para mim é sempre um prazer, quer dizer que tem papo para a próxima, e a gente sempre pode deixar isso em aberto para eventualmente a gente fazer mais uma. Desejo tudo de bom para vocês, que todos aqueles que estavam aqui presentes, para você, para todo mundo que passa por e que estou sempre à disposição de qualquer um que venha de forma particular querer tirar alguma dúvida ou trocar alguma ideia. Então, um prazer muito grande estar aqui com você, João. Um abraço a todos vocês que participaram e estiveram conosco. Um abraço a todo mundo. Muito obrigado, Teixeira. Uma boa noite. Até semana que vem.